Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 131. Mesmo o guerreiro mais feroz não consegue suportar o desgaste sem fim. Quando seus companheiros caem, o ninja de Iva sempre sente que sua vez é inevitável. Após uma breve escaramuça, os ninjas de Iva ajustaram suas táticas, recuando do combate corpo a corpo com os ninjas de Konoha. Ambos os lados passaram a usar ninjutsu, exceto os lutadores de Iva, habilidosos em taijutsu, que continuaram lutando em combate corpo a corpo. Kawakaze avançava firmemente sem demonstrar qualquer ânsia de ataque. No entanto, por onde passava, os ninjas de Iva recuavam. Ninguém ousava enfrentá-lo diretamente, e sua reputação feroz servia como um impedimento tácito. À medida que Kawakaze se aproximava de Noki, seu passo se acelerou. Um raio percorreu seu corpo, ele havia entrado em modo de combate total. Tsunade, agora de volta ao seu estado normal, o seguiu de perto. O objetivo era claro, Noki ri. Eu vou primeiro, disse Ri para Noki antes de correr em direção a Kawakaze. Liberação de lava, técnica da rocha do fluxo escaldante. Formando um selo de mão, Ri cuspiu várias grandes bolas de magma em direção a Kawakaze e Tsunade. Enquanto corria, uma cauda vermelha apareceu atrás dele, um sinal do início de sua transformação. Noki flutuou no ar, observando Kawakaze atentamente. Seu olhar aguçado buscava o menor erro, pronto para explorá-lo imediatamente. As bolas de magma, cada uma maior que uma pessoa, irradiavam um calor intenso. Chamas dançavam em suas superfícies, e a rocha derretida fluía ameaçadoramente. Antes que as bolas o alcançassem, Kawakaze já sentia o calor escaldante. Trovão e clarão. Um relâmpago 6 vezes maior, ele murmurou com um sorriso fraco. Com uma leve flexão de joelhos, Kawakaze lançou-se para frente, deixando um rastro de relâmpagos em seu rastro. A bola de magma foi dividida em 2 partes pelo raio, e suas metades se chocaram contra o chão. Mesmo assim, o fogo acima deles queimava intensamente, incendiando o terreno ao redor enquanto a rocha derretida se infiltrava na terra. Que velocidade, murmurou Ri, incapaz de acompanhar os movimentos de Kawakaze. Instintivamente, ele balançou o punho direito, mirando onde imaginava que Kawakaze apareceria. Estrondo. Um som agudo e estridente ecoou quando a espada de Kawakaze colidiu com o punho envolto em lava de Ri. A lâmina já desgastada, estilhaçou-se com a força. O punho flamejante de Ri avançou, seu calor intenso subindo em direção ao rosto de Kawakaze. Esta espada quebrada. Kawakaze não demonstrou medo, chegando a reclamar da qualidade da arma por um momento. Ele descartou a lâmina estilhaçada com indiferença e realizou uma manobra impecável, desviando do punho de Ri que assobiava perto de seu rosto. Equilibrando-se em uma perna, levantou o pé direito e acertou o queixo de Ri com um chute forte. Para Tsunade, a sequência inteira pareceu fácil, como se tivesse sido coreografada com antecedência. Ri grunhiu, voando para trás devido ao impacto. Pé da dor celestial, declarou Tsunade, aproveitando a oportunidade. Suas asas batiam poderosamente enquanto ela acelerava em direção a Ri, desferindo um chute devastador no ar. O chakra carmesim que envolvia seu pé irradiava uma energia imensa. A expressão de Noki escureceu. Ele reconheceu aquela técnica. Nem pense nisso. Liberação de terra. Técnica do braço de pedra. Estrondo. Um enorme braço de pedra irrompeu do chão, interpondo-se entre Tsunade e Ri. O pé de Tsunade atingiu um dos dedos gigantes, espalhando fragmentos de rocha em todas as direções. Incapaz de completar o ataque, ela recuou rapidamente. Ri evitou por pouco mais ferimentos, caindo pesadamente no chão. Obrigado, murmurou ele, limpando o sangue do canto da boca e cuspindo 2 dentes grandes. Sua fala estava arrastada, e ele balançou a cabeça para dissipar a tontura. Levantando-se, Ri espiou pelas frestas do braço rochoso, encontrando Kawakaze e Tsunade. Os 2 oponentes estavam se mostrando formidáveis, e ele havia abandonado qualquer resquício de sua arrogância anterior. Voltem, não lutem de frente, ordenou Noki, diminuindo a altitude. A imprudência de Ri quase levou ao desastre depois de apenas algumas trocas. Se o chute de Tsunade tivesse acertado, Ri não teria se saído melhor que An. A essa altura, Noki teria sido deixado para enfrentá-lo sozinho, e a retirada seria inevitável. Você é bem rápido no aprendizado, comentou Kawakaze com um tom levemente zombeteiro, seu olhar fixo em Noki pairando no ar. Não há nada do que se orgulhar, respondeu Noki secamente, descendo até o lado de Ri. Colocando a mão levemente no ombro de Ri, ele usou a técnica da pedra de peso adicional. Ri imediatamente sentiu seus socos e chutes ficarem mais pesados, um claro aumento em seu poder. Noki, se você retirar suas tropas agora, eu posso perdoar suas transgressões passadas, disse Kawakaze com um leve sorriso, sua atitude indiferente, já que ele não prestava atenção real aos 2 à sua frente. Você está sonhando, respondeu Noki sem hesitar, rejeitando a oferta de imediato. Ri abriu a boca, pronto para falar, mas decidiu não fazê-lo, contendo seus pensamentos. Então não me culpe por ser rude, disse Kawakaze com um tom áspero. Ah, e esqueci de mencionar, alguém aprendeu sua técnica secreta. O rosto de Noki escureceu ainda mais com a revelação. A técnica secreta que lhe foi transmitida pelo segundo Tsuchikage não era algo que ele esperava que alguém em Konoha dominasse com tanta facilidade. Quanto tempo faz? Ele pensou sombriamente. Só lutem, por que tanta bobagem? Disparou Ri.
Embora não se desse bem com Noki, ele entendia perfeitamente a gravidade da situação. Enquanto falava, seu corpo irrompeu com um chakra poderoso, e um vasto campo de lava se espalhou pelo chão. Lava em alta temperatura começou a envolver seu corpo, sinalizando a ativação do modo de liberação de chakra de lava, o estado mais forte de Ri, exceto pela transformação completa da besta com cauda, que ele ainda não conseguia controlar. Neste modo, tudo que Ri tocasse derretia, enquanto sua armadura de liberação de lava aumentava significativamente tanto seu ataque quanto sua defesa. Combinada com a técnica de pedra de peso adicional de Noki, as capacidades de combate de Ri atingiram um nível totalmente novo. Kavakazi estreitou o foco, sentindo a aura poderosa que emanava de Ri. Nada mal, comentou o imperturbável. O modo sábio foi ativado silenciosamente, e Tsunade se fortaleceu com 3 camadas de aprimoramentos. Você é arrogante, comentou ela friamente. Punho blindado escaldante Ri retrucou, saltando no ar. Seu punho direito, totalmente envolto em magma derretido, avançou com força explosiva, gerando um vento poderoso enquanto se lançava em direção a Kavakazi. Desculpe, você é muito lento, disse Kavakazi, sua voz ecoando assustadoramente enquanto sua figura se tornava turva e desaparecia, escapando do ataque. O soco errado de Ri atingiu o chão com um impacto devastador, vaporizando instantaneamente sua umidade. O chão rachou violentamente, explodindo em uma cratera enorme com Ri no centro. Cuidado, alertou Noki preparando-se para intervir, mas logo se envolveu em uma escaramuça com Tsunade. Noki confiava em sua habilidade de voar, mas a manobrabilidade aérea de Tsunade dificultava a fuga. Com sua estrutura diminuta, ele não ousou enfrentá-la diretamente em Taijutsu, optando por manter distância. Ele lançou 2 liberações de poeira consecutivas, ambas errando por pouco. Felizmente, ele conseguiu escapar dos ataques de Tsunade, recuando para além do seu alcance. Pé da dor celestial, murmurou Tsunade enquanto se aproximava, seu movimento final preparado. Kavakazi reconheceu a técnica instantaneamente, compreendendo seu poder devastador. Ri, lento demais para reagir, só conseguiu se preparar. À medida que o pé de Tsunade se aproximava, a aura intensa e opressiva de relâmpagos enchia o ar, forçando-o a prender a respiração. Liberação de lava, granito, rugiu Ri. Magma o envolveu, formando camadas imponentes de defesa derretida. Uma enorme parede de magma se ergueu a seus pés, emitindo uma espessa névoa branca enquanto a lava sibilava e fumegava. Bang! O pé de Tsunade se chocou contra a parede de magma, estilhaçando-a em fragmentos com um estrondo ensurdecedor. Seu impulso continuou, e seu pé atingiu a cabeça de Ri com força implacável. Ri! Noki gritou alarmado, com o pânico estampado em seu rosto. Outro Jinchuriki ferido seria um desastre para Iwagakure, e ele sabia que seria o culpado. Você ainda tem tempo para se preocupar com os outros? A voz de Tsunade cortou o caos. Aproveitando a brecha, sua figura carmesim avançou rapidamente no ar. Capítulo 132. Técnica do punho de pedra. Noki, encurralado por Tsunade, não teve escolha a não ser lutar. Seu punho direito foi instantaneamente envolto em pedra enquanto ele se preparava para retaliar. Sabendo do poder devastador da força estranha dela, ele reforçou seu ataque combinando-o com a técnica da pedra de peso adicional. Ah! Tsunade gritou quando seus punhos colidiram. Uma onda de choque invisível irrompeu do ponto de impacto. Ambos os lutadores foram arremessados para trás, com suas forças formidáveis empatadas. Caindo pelo ar, nenhum dos dois conseguiu recuperar o equilíbrio. Tsunade atingiu o chão com força suficiente para fazê-lo tremer, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Para uma pessoa comum, tal golpe teria sido instantaneamente fatal. Noki, no entanto, havia se preparado para a queda. Ele transformou o chão sob seus pés em um pântano, amortecendo o impacto e escapando com ferimentos leves. Eu subestimei você, Tsunade se levantou, limpando a boca como se o ferimento não fosse nada. Sua resiliência era perturbadora, como uma barata indestrutível. Princesa Lesma, suas habilidades regenerativas são realmente invejáveis, comentou Noki, pairando cautelosamente no ar. No entanto, sua concentração vacilou. Ele não podia mais se dar ao luxo de pensar na situação de Ri. Tudo o que lhe restava era torcer silenciosamente pela sobrevivência de seu companheiro. A força de Tsunade o deixava abalado. Seu rápido crescimento era alarmante. A última vez que ouvirá falar dela na Terra da Chuva, ela e seus 3 companheiros mal haviam sobrevivido a uma batalha contra Ans da Salamandra. Agora, ela estava se segurando contra ele e até conseguiu feri-lo. De novo, as asas de Tsunade se abriram atrás dela enquanto ela lançava outro ataque contra Noki. Seus movimentos erráticos eram calculados, impedindo que ele usasse sua liberação de poeira. Ela era implacável, recusando-se a deixá-lo ter a chance de ajudar Ri. Seu plano era claro. Se Kavakazi conseguisse eliminar Ri, Noki não teria esperança de escapar. Nada mal para a defesa. Kavakazi pressionou o pé contra a cabeça de Ri, mas o ataque não produziu resultados significativos. A maior parte do impacto havia sido absorvida pela parede de lava, e a armadura de liberação de lava de Ri mal conseguiu protegê-lo. Mesmo assim, o custo foi alto. Ri cuspiu mais 2 dentes. Esquivando-se facilmente do chute de Ri, Kavakazi recuou calmamente, limpando as chamas da perna. As queimaduras grotescas deixadas para trás já começavam a cicatrizar, mal podendo ser consideradas um ferimento. Ri se levantou, plenamente consciente da disparidade de poder entre eles. Não era de se admirar que Noki tivesse sido derrotado por este homem. A força de Kavakazi era avassaladora, e mesmo que Ri conseguisse se transformar completamente em uma besta com cauda, um feito que até então estava além de suas possibilidades, ele não tinha certeza de que conseguiria vencer. Ele lançou um olhar rápido para Noki, travando uma batalha com Tsunade, antes que um pensamento o atingisse. Você é muito forte, rosnou ele em voz baixa e deliberada. Mas eu não vou desistir assim tão fácil. Com chakra jorrando em suas mãos, Ri as jogou no chão.
Liberação de lava, montanha de flores e frutas. O chão onde suas palmas tocaram transformou-se instantaneamente em uma poça borbulhante de magma preto e vermelho, espalhando-se rapidamente. Sob os pés de Cavacase, o terreno se moveu, transformando-se em lava derretida vermelho-dourada. O magma escaldante se agitou, ameaçando engoli-lo. Uma erupção repentina de magma irrompeu do solo, forçando Cavacase a parar. Sua mente, estranhamente distante, entreteve um pensamento fugaz. Se eu pudesse voar, essa técnica deixaria de me tocar? Ri, observando Cavacase atentamente, sentiu uma pontada de triunfo. O homem parecia paralisado em choque, atônito com a magnitude do ataque. Sem hesitar, Ri se virou e correu em direção a Noki com a confiança renovada. Não olhou para trás, certo da derrota de Cavacase. Momentos depois, uma explosão ensurdecedora irrompeu atrás dele. O sorriso no rosto de Ri se alargou. Não importa quão forte seja sua recuperação, você consegue se levantar novamente depois de ser reduzido a cinzas? A lava preta e vermelha irrompeu violentamente, transformando-se em um mar de destruição derretida. Irrompeu no céu como uma explosão vulcânica, criando um espetáculo de fogo que se assemelhava aos fogos de artifício mais espetaculares. Rápido, saiam da frente. O raio de explosão da técnica era enorme. Ninjas ao alcance gritaram em alarme, espalhando-se desesperadamente em todas as direções. Aqueles que não conseguiram escapar a tempo foram instantaneamente engolidos por gotas de lava derretida, seus corpos incinerados antes mesmo que pudessem gritar. Ri não se importava em distinguir amigo de inimigo. Seu único objetivo era se reunir com Noki o mais rápido possível. Você acha que pode escapar? A voz de Cavacase soou de repente no ouvido de Ri, não alta, mas arrepiante como um trovão. Quando ele chegou aqui, pensou Ri, alarmado. Rolou para o lado instintivamente na esperança de escapar do ataque. Punho esmagador estilo trovão. A tentativa foi inútil. Marcado pela técnica do deus voador do trovão, Cavacase reapareceu ao lado dele em um instante, desferindo um soco direto e inabalável. Ri foi arremessado pelo ar, atingindo o ninja de Iva, que teve um fim trágico com o impacto. A força mal diminuiu quando Ri caiu vários metros antes de parar. Ao seu redor, havia ninjas de Konoha. Os mais corajosos se aproximavam, lâminas em punho, embora a trepidação persistisse em seus movimentos. A visão de Ri envolta em lava os enchia de inquietação. No entanto, a ideia de matar um Jinchuriki era uma conquista grandiosa demais para ser ignorada. O corpo de Ri estava dilacerado pela dor, todo o seu corpo dormente devido aos efeitos do chakra do atributo relâmpago que devastava seus órgãos internos. Sua consciência se turvou à medida que a destruição se espalhava. Dentro dele, Sangik rugia em agonia, debatendo-se descontroladamente. Vocês podem não conseguir quebrar as defesas dele. Eu cuido disso, disse Cavacase, antes de aparecer diante dos ninjas de Konoha, assustando-os. Sim, Lord Cavacase, responderam eles, recuando sem questionar. Sabiam que ele não estava ali para roubar o crédito, seu histórico lendário em combate tornava tais elogios insignificantes para ele. Morra com seu 4 caudas, Cavacase zombou, levantando o pé para o golpe final. Vamos ver como você se defende agora. Agora eu vou tomar conta do corpo dele. Mesmo inconsciente, Ri conseguiu agarrar o pé de Cavacase. Seu braço, mutilado pelo peso de Cavacase, estava grotescamente deformado, mas a força nele contida era inegável. Cavacase sentiu uma intensa sensação de queimação com o contato, forçando-o a se inclinar instintivamente e desferir um soco. O corpo de Ri começou a se mover novamente, inchando à medida que as mudanças o atingiam rapidamente. Com um movimento poderoso, Cavacase foi arremessado para longe. Em um instante, Ri se transformou em um enorme macaco vermelho. Eu quero você morto. Sangek rosnou batendo furiosamente no peito enquanto suas 4 caudas chicoteavam o ar atrás dele. Então é você quem saiu, Cavacase comentou levemente antes de seu tom ficar sombrio. E daí? Suas palavras transbordavam intenção assassina. Cavacase já havia lutado e derrotado inúmeras bestas com cauda. Isso não era novidade. Sengoku rugiu, investindo contra Cavacase, lava derretida caindo em cascata ao seu redor. Cada passo deixava para trás enormes crateras erodidas no chão. Quanto maior, melhor. Zombou Cavacase, abaixando-se para pegar uma espada tachi aleatória descartada no campo de batalha. A lâmina estava manchada de sangue seco. Afinal, o artesanato de Hitsu é o melhor, murmurou Cavacase enquanto um raio envolvia a lâmina. Kenjutsu, deus do trovão flamejante. A infusão de chakra subjugou a espada, e sua estrutura começou a rachar sob o impacto. O corpo de Cavacase explodiu em faíscas elétricas enquanto sua forma se desvanecia, transformando-se em um dragão do trovão flamejante que investiu direto contra Sangek. Estrondo. O punho poderoso de Sengoku atingiu o chão, errando Cavacase completamente. A força destruiu a terra, causando torrentes de lava e forçando os ninjas próximos a se dispersarem. Observando a batalha de uma distância segura, eles sabiam que era melhor não interferir em um confronto de tamanha magnitude. Ai! Sangek soltou um uivo de dor. Um ferimento profundo e carbonizado agora marcava seu lado esquerdo, com tênues raios crepitando em suas bordas. Fazendo uma careta, ele agarrou a cintura com uma das mãos enormes, meio ajoelhado, enquanto a outra batia no chão. O impacto transformou o terreno à sua frente em um poço derretido, borbulhando lava. Gorgolejo, gorgolejo. Num piscar de olhos, Cavacase fechou a distância mais uma vez, aparecendo atrás de Sangek. O tachi em sua mão já havia se desintegrado em pó. Capítulo 133. Cavacase surpreendeu a todos ao ferir gravemente Sengoku com um único golpe. Ninguém poderia imaginar que uma fera tão grande quanto 4 caudas pudesse ser subjugada com apenas uma espada na mão.
Os ninjas de Konoha, que antes só tinham ouvido falar dos lendários feitos de batalha de Kavakazi, ficaram eletrizados com a visão. Nem mesmo o terceiro Hokage seria capaz de um poder de combate tão avassalador. Com alguém assim do nosso lado, como poderíamos perder? Os ninjas de Iva, testemunhando a cena, ficaram desorientados. Os Jinchuriki perfeitos em que confiavam pareciam imparáveis, atacando indiscriminadamente amigos e inimigos. Não era mais uma questão de se salvarem ou perderem a esperança. Por um momento, o moral dos ninjas de Konoha subiu ainda mais, enquanto os ninjas de Iva começaram a fraquejar, mostrando claros sinais de derrota. Não exagere, rosnou Noki, empurrando Tsunade para trás com um golpe forte. Seus olhos brilhavam com uma intenção fria e assassina. Embora a garota não fosse tão poderosa quanto Kavakazi, sua tenacidade era notável. Apesar dos ferimentos, ela não demonstrava sinais de exaustão, e nada do que ele fizera desacelerou. O chakra de Noki disparou descontroladamente, fazendo suas vestes esvoaçarem como se estivessem presas em uma tempestade. Sem hesitar, ele formou selos de mão, cuspindo uma imensa massa de terra em direção a Tsunade. Liberação da terra, técnica do golem. A terra rapidamente se fundiu no ar, formando um imponente monstro rochoso que brandiu seu enorme punho contra Tsunade. O punho enorme, maior que a própria Tsunade, desceu com um som ensurdecedor. Ela se esquivou habilmente do ataque, mas os lábios de Noki se curvaram em um sorriso malicioso. Ela nunca foi seu verdadeiro alvo. O golpe errado do gigante rochoso atingiu o chão, deixando crateras enormes em seu rastro. Ele então se ergueu e avançou direto em direção a Kavakazi. Estrondo. A cada passo o chão tremia violentamente. Os ninjas de Konoha em seu caminho gritavam e se dispersavam em pânico. Aqueles que não conseguiam escapar a tempo eram esmagados impiedosamente pelo peso do colosso. O Tsuchikage finalmente fez sua jogada. Os ninjas de Iva, vendo a intervenção de Noki, recuperaram um pouco da compostura. Sua ação interrompeu a formação de Konoha, dando às forças sitiadas de Iva um pouco de espaço para respirar. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. Liberação da terra, colapso do leito rochoso. Liberação da terra, lança do dragão da terra. Os ninjas de Iva aproveitaram a aparição do golem de pedra para desferir um ataque devastador contra os ninjas de Konoha. Os ninjas de Konoha, lutando para escapar da criatura gigantesca, sofreram pesadas perdas sob o ataque do ninjutsu de Iva. Você merece morrer. Tsunade testemunhou a tragédia e a fúria tomou conta dela. Noki, por outro lado, parecia calmo, sem demonstrar emoção alguma em sua expressão, embora a intenção assassina se agitasse em seu coração. Ele lançou um olhar para Tsunade enquanto ela voava em sua direção e subia mais alto no céu. Tsunade movia-se com determinação implacável, sua figura carmesim disparando como um raio. Ela era incrivelmente rápida, sua forma quase invisível. Com suas asas, ela ultrapassava Noki com facilidade. O rosto de Noki escureceu, com um brilho frio nos olhos. Ele juntou as mãos na frente do peito. Zumbir. O chakra surgiu entre suas palmas, formando uma barreira translúcida que rapidamente se fundiu em um cubo brilhante. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Noki havia preparado essa técnica antes, usando-a como proteção contra Kavakazi. Agora, o cubo crescia, envolvendo-o por inteiro. Os olhos de Tsunade se encheram de medo enquanto ela se aproximava. Não tenha pressa, recue. Dentro do corpo de Tsunade, o aviso urgente de Seiya ecoou. Calha a boca, Tsunade retrucou com a voz rouca de raiva. Ela parou abruptamente, a menos de 1 metro do cubo. Virando-se rapidamente, preparou-se para recuar, sem vontade de testar o poder destrutivo da liberação de poeira. A ideia de ser desintegrada em moléculas irreparável lhe causou arrepios. Onde você pensa que vai? A voz de Noki cortou o ar. À distância, ele tinha certeza de sua mira. O cubo disparou para frente com uma velocidade assustadora, alcançando os olhos de Tsunade em um instante. Os lábios de Noki se curvaram em um sorriso irônico. Ninguém jamais havia sobrevivido à liberação de poeira. Era uma força imparável. A técnica atingiu o solo momentos depois, deixando para trás uma imensa cratera em forma de cubo, um testemunho sombrio de seu poder devastador. Você definitivamente está morto agora, murmurou Noki, soltando um suspiro de alívio enquanto seu olhar se voltava para Sangek. De repente, suas pupilas se contraíram em choque. Kavakazi havia sumido, e apenas Sangek permaneceu, contorcendo-se em agonia. O gigante de pedra sem alvo havia retornado ao campo de batalha, causando estragos. Noki rapidamente examinou os arredores e avistou 2 figuras distantes. Você está bem? Kavakazi estava meio agachado no chão, segurando Tsunade nos braços. Ele mal conseguirá salvá-la com 2 técnicas voadoras do Deus Trovão consecutivas, salvando-a da beira do desastre. Ufa, achei que nunca mais te veria, admitiu Tsunade, com medo da liberação de poeira ainda presente. Ela realmente acreditava que seu fim estava próximo. Dentro dela, Shei fechou os olhos, derrotado, aterrorizado demais para sequer lutar. Agora, tendo sobrevivido, começou a tagarelar, mas Tsunade o ignorou completamente. Não se preocupe, estou aqui, disse Kavakazi gentilmente, acariciando o cabelo de Tsunade antes de colocá-la de volta no chão. Embora tivesse perdido a chance de matar Sengoku, estava claro que Tsunade significava muito mais para ele. Ele podia derrotar uma besta com cauda a qualquer momento, mas só havia uma Tsunade. Vou lidar com o monstro de pedra primeiro, disse Tsunade, com o olhar fixo no gigante furioso. O campo de batalha havia mudado. Os ninjas de Konoha estavam perdendo terreno, enquanto os ninjas de Iva montavam um contra-ataque feroz. Vá, respondeu Kavakazi, certo de que Tsunade conseguiria lidar com a besta com cauda gravemente ferida e Noki. Ele se virou, sua expressão ficando fria enquanto olhava para Noki pairando no ar. Tsunade se moveu rapidamente, sua figura carmesim cruzando o campo de batalha, acompanhada por uma forte rajada de vento, quando ela alcançou as costas do monstro de pedra. A lei de Tsunade está aqui! Exclamou um dos ninjas de Konoha com os rostos iluminados de surpresa.
sentiram uma onda de alívio e estavam salvos. Diante de um colosso como o gigante de pedra, a maioria dos ninjas não conseguia nem reunir forças para resistir. Bang! O golpe poderoso de Tsunade atingiu a nuca do gigante de pedra com uma força incrível. O enorme crânio de pedra se estilhaçou instantaneamente, lançando grandes pedaços de pedra ao chão. O impacto levantou uma nuvem de poeira e deixou uma cratera profunda onde os destroços caíram. Ela não parou por aí. Atacando direto o acampamento ninja de Iva, ela deixou caos e destruição por onde passou. Com 3 bônus que aumentavam sua força, Tsunade era como uma chefe imparável para qualquer ninja comum. Os ninjas de Iva começaram a se dispersar em pânico, recuando antes mesmo que ela os alcançasse, aterrorizados com o destino que os aguardava se permanecessem ali por muito tempo. Minato e Navaki, observando a carnificina, não puderam deixar de notar o quão devastadores eram os golpes de Tsunade. Instintivamente tocaram a cabeça, como se imaginassem o que aconteceria se fossem atingidos com aquela força. Suas cabeças, pensaram, poderiam acabar como melancias esmagadas. Sigam Lady Tsunade e ataquem, gritou um dos ninjas de Konoha. As forças de Konoha lançaram um contra-ataque feroz com Tsunade no comando, rompendo as linhas inimigas. Noki, observando a cena de cima, sentiu sua ansiedade crescer. Ele queria intervir, mas Kawakaze observava cada movimento seu, impedindo que ele agisse livremente. Enquanto isso, Sangek havia parado de rugir, seus ferimentos se recuperando lentamente. Sua aura tornou-se cada vez mais feroz e a fúria o consumia. Ele só queria uma coisa agora, liberar sua fúria. Ai! Sangek soltou um rugido estrondoso, cerrando seus punhos enormes na frente do peito enquanto o chakra avançava sobre eles. Ele levantou os punhos e os bateu no chão com imensa força. Liberação de lava. Grande erupção do rio escaldante. Capítulo 134. Correr. Kawakaze e Noki soltaram gritos simultâneos de alarme. Os ninjas no campo de batalha sentiram uma ameaça avassaladora ao mesmo tempo. Sengoku não estava ali para entretê-los com truques inofensivos, aquilo era mortalmente sério. Só havia uma conclusão: eles seriam mortos. Os ninjas de Konoha e Iva abandonaram a luta, fugindo em todas as direções sem exceção. Tsunade, rápida em reagir, imediatamente se retirou do alcance de ataque de Sengoku. Num piscar de olhos, uma enorme rachadura abriu-se no chão diante de Sengoku, espalhando-se rapidamente pelo campo de batalha. A umidade da terra evaporou, deixando o solo seco fraturado como uma fera selvagem mostrando os dentes. Vapor sibilou das fissuras, envolvendo o campo de batalha em uma nuvem densa. O ar ficou pesado com o cheiro forte de enxofre, obscurecendo a cena. Ah! Gritos de dor ecoaram pelo campo de batalha. Alguns ninjas azarados, incapazes de escapar a tempo, mergulharam nas fendas cada vez maiores, onde foram completamente consumidos pela lava que subia. O chakra de Sengoku fluiu para o solo em grandes quantidades, fazendo com que a lava fervesse e surgisse com ainda mais intensidade. Após um breve acúmulo, bang! O chão se erguia como se um vulcão tivesse explodido. Uma onda de choque vulcânica devastadora varreu o campo de batalha, sem poupar ninguém, aliados ou inimigos. A fúria de Sengoku atingiu a todos indiscriminadamente. A força destrutiva da besta com cauda era avassaladora, deixando ninjas comuns sem a menor chance de resistência. Se Kawakaze e Noki não tivessem emitido seus avisos, o número de mortos teria sido ainda mais catastrófico. Enquanto Sangek se preparava para expandir o alcance de seu ataque vulcânico, Kawakaze desapareceu em um instante. Em um instante ele reapareceu, desferindo um poderoso chute na lateral do corpo de Sangek. A força do impacto reverberou pelo corpo maciço da besta com cauda, e o elemento relâmpago infundido no ataque de Kawakaze explodiu ao contato. Bang! Sengoku caiu no chão quando o poderoso chute de Kawakaze o lançou a dezenas de metros de distância. É o Lorde Kawakaze. Quando o vapor começou a se dissipar, muitos ninjas de Konoha avistaram a cena. Ele chutou a besta com cauda para longe com apenas um chute. Isso é loucura. Os ninjas de Konoha trocaram olhares de choque e descrença. Usar uma arma para atacar uma besta com cauda pode fazer sentido, mas o feito de Kawakaze, fazê-la voar apenas com taijutsu, o elevou a um nível totalmente novo aos olhos deles. Embora o chute não tenha matado Sengoku de uma vez, ainda era impressionante. Era uma besta com cauda, uma criatura cujas defesas seus próprios ataques não conseguiam penetrar. O Lorde Kawakaze lutou contra mais do que apenas esta besta com cauda. O que há de tão impressionante em uma mera besta de 4 caudas? Mesmo que outro aparecesse, Lorde Kawakaze poderia lidar com isso. Vários ninja Konoha que acompanharam Kawakaze durante a batalha zombaram da admiração dos outros. Para eles, essas reações vinham de pessoas não familiarizadas com o poder real. Honestamente, ficaríamos surpresos se o Sr. Kawakaze não tivesse mandado Sengoku pelos ares com um chute. Enquanto isso, os ninjas de Iva estavam bem menos calmos. O poder destrutivo absoluto demonstrado por Kawakaze os deixou abalados, com o moral claramente abalado. Do que você tem medo? O Lorde Tsuchikage ainda está aqui, sibilou em voz baixa um ninja de Iva líder, com uma expressão severa. Com essas palavras, os ninjas de Iva olharam para Noki, que pairava no ar, e começaram a se preparar. Acenos de determinação trocaram entre eles enquanto buscavam reforçar sua coragem. Noki era a âncora deles, uma figura imponente em suas mentes. Se alguém podia igualar a força de Kawakaze, era o Tsuchikage. Sim, eles se convenceram. Se Kawakaze Atake consegue fazer isso, então certamente Lord Tsuchikage consegue fazer o mesmo. A determinação dele se fortaleceu, mas a confiança de Noki vacilou. Seus pensamentos estavam em outro lugar, lutando para encontrar uma maneira de salvar a vida de Rin em meio ao poder implacável de Kawakaze e a presença de Tsunade. Iwagakuri tinha apenas 2 Jinchuriki, e um deles já estava gravemente ferido. Se Ri caísse, até mesmo a vitória nesta batalha poderia se mostrar sem sentido. Macho.
Tsunade passou correndo por Kavakazi, deixando um rastro vermelho em seu rastro. As incríveis habilidades de recuperação da besta com cauda estavam em plena exibição. Sengoku já estava de pé novamente. Elevando-se sobre Tsunade, que não era nem tão alta quanto sua cabeça, ele irradiava desdém. Ela achou que poderia tratá-lo como um mero saco de areia? O punho direito de Sengoku, envolto em lava derretida, desceu em direção a Tsunade com força devastadora. Morra, ele berrou, a lava em seu punho ficando mais densa e irradiando calor intenso. Morra você mesmo! A voz de Kavakazi chegou aos ouvidos de Sengeki, baixa e ameaçadora, como um sussurro demoníaco. Como você ousa? Noki subitamente avançou, percebendo o perigo. Com Kavakazi e Tsunade atacando em uníssono, Sengeki corria sério risco de ser completamente dominado. Liberação da Terra. Super muralha no estilo da Terra. Noki desceu, batendo as mãos no chão com uma urgência raramente vista. Seu pânico era tão incomum que provocou ondas de ansiedade entre os ninjas de Iva. Uma enorme muralha de terra se ergueu entre Sengeki e Tsunade, reforçada por uma enorme quantidade de chakra. A muralha impediu que Sengeki atacasse Tsunade, mas não conseguiu deter o ataque de Kavakazi. Ai! O rugido de dor de Sengoku ecoou enquanto seu corpo enorme era arremessado para trás, sua cabeça torcida pelo impacto do soco de Kavakazi, que atingiu diretamente seu crânio. O punho de Tsunade atingiu a parede do estilo terrestre com um estrondo ensurdecedor. Rachaduras se espalharam rapidamente a partir do ponto de impacto. Estrondo. Em instantes, a parede inteira se estilhaçou e desabou em uma nuvem de poeira, girando como um dragão enorme. Apesar da destruição, a intervenção de Noki foi bem sucedida. Seu objetivo foi alcançado. Vamos negociar? Noki, abandonando a preocupação com sua reputação, imediatamente propôs a paz. É tarde demais para a paz, respondeu Tsunade secamente. Kavakazi acabará de avisá-la para recuar, mas aquele velho não era alguém em quem ela pudesse confiar tão facilmente. Tsunade permaneceu cautelosa com forasteiros. Naquele momento, os ninjas de ambas as aldeias trocaram olhares incertos. Eles lutariam ou não? Sem ordens para continuar a batalha, eles se tornaram meros espectadores. O Lorde Tsuchikage está pedindo paz? Perguntou um ninja de Iva hesitantemente após uma longa pausa. Como assim? Isso é só uma tática de protelamento, sussurrou outro ninja de Iva com olhar aguçado em resposta. Os Jinchuriki da nossa aldeia são a chave. A ideia de que Noki pediria abertamente pela paz era difícil para eles aceitarem. E se a besta com cauda for morta? Perguntou outro ninja de Iva, seu nervosismo evidente. Se a besta com cauda morresse, Noki poderia escapar, mas o que aconteceria com os outros? Kavakazi, Ataki e Tsunade eram capazes de aniquilá-lo sozinhos, sem mencionar os ninjas de Konoha, armados com armas envenenadas. Enquanto esses pensamentos circulavam, a atmosfera no acampamento dos ninjas de Iva tornou-se opressivamente silenciosa. Enquanto isso, os ninjas de Konoha observavam atentamente seus colegas de Iva. Se a besta com cauda caísse, eles certamente atacariam novamente. O destino de ambos os lados agora dependia do resultado da batalha entre os três e a besta com cauda, um confronto que decidiria suas próximas ações e talvez sua sobrevivência. Tudo bem, princesa Lesma. Não me culpe por ser rude, disparou Noki com fúria evidente. Sem a vantagem que tivera da última vez, seu tom áspero soava quase desesperado. Depois de lidar com Sengoku, mostrarei a vocês o que significa estar em menor número. Kavakazi riu das palavras de Noki. Desde quando Noki era educado? Capítulo 135. Depois que Kavakazi terminou de falar, ele não tinha intenção de dar a Sengoku uma chance de se recuperar. A formidável capacidade de recuperação da besta com cauda não podia ser subestimada. Kavakazi sentia seu chakra senjutsu se esgotando, não duraria muito mais. Se isso se arrastasse, a dificuldade de matar Sengoku só aumentaria. Arte sábia, trovão celestial dos 9 céus. Vários raios da espessura de um braço caíram do céu, atingindo Sengoku em cheio. Ele gemeu de dor enquanto o impacto enegrecia a área ao seu redor. Sua figura maciça desabou no chão, inconsciente com seu destino incerto. Suficiente. Noki, extraindo força de uma fonte desconhecida, moveu-se com uma velocidade surpreendente. Antes que alguém pudesse reagir, ele apareceu ao lado de Sengoku, deixando apenas uma sombra em seu rastro. Proteger os Jinchuriki da vila era primordial. Você escolheu isso sozinhos, zombou Kavakazi, com um sorriso irônico nos lábios. Será que Noki, que não conseguia derrotar nenhum oponente sozinho, realmente achava que conseguiria lutar contra dois? Qual o sentido de falar com ele? Atacar. Sengeki havia matado inúmeros ninjas de Konoha, e a fúria de Tsunade era tanta que ela desejou despedaçá-lo. Com um clarão ela investiu contra Noki. Kavakazi foi ainda mais rápido, aparecendo ao lado de Sengoku em um instante, evitando um confronto direto com Noki. Os ninjas de Iva observavam com pesar. Seu Tsuchikage estava prestes a enfrentar um ataque duplo de inimigos experientes. Seus punhos cerravam-se em desespero silencioso. Se o Tsuchikage não conseguisse se manter firme, a única opção seria fugir para salvar suas vidas. Enquanto isso, os olhos dos ninjas de Konoha brilhavam de expectativa. Para eles, o resultado parecia inevitável. Ou Tsuchikage recuaria ou cairia. Noki colocou as mãos no corpo de Sengeki e ativou a técnica da pedra de peso adicional. O corpo de Sengeki instantaneamente ficou mais pesado, e o chão sob ele afundou visivelmente até que metade de seu corpo ficou soterrado. Quando o ataque de Kavakazi atingiu Sengoku, foi como atingir uma montanha imóvel. Não só o golpe não atingiu Sengoku, como a força do impacto ricocheteou, lançando Kavakazi a vários metros de distância. Os ferimentos de Sengoku, no entanto, pioraram ainda mais. Uma marca clara de punho ficou no local onde ele foi atingido, agravando seu estado já grave. Noki expirou profundamente aliviado. Pelo menos, ele havia conseguido impedir que Sengeki se dissipasse completamente. Liberação da Terra, dragão de terra e pedra. Noki relaxou e formou um selo de mão.
Do chão, um enorme dragão composto de pedra e terra emergiu, sua boca escancarada avançando em direção a Tsunade. Comparada à criatura colossal, Tsunade não parecia maior que uma formiga. Não é tão impressionante quanto parece. Sem hesitar, Tsunade enfrentou o ataque de frente, seu punho atingindo o rosto do dragão. Violento chakra carmesim irrompeu de seu golpe, perfurando o dragão de terra e o estilhaçando em fragmentos. O ataque só conseguiu desacelerá-la por alguns segundos. O Senhor Tsuchikage é poderoso. Os ninjas de Iva comemoraram, encorajados pela visão de Noki se mantendo firme contra dois oponentes formidáveis. Pela primeira vez, sentiram uma ponta de esperança, talvez a situação não fosse tão grave quanto parecia. No entanto, os ninjas de Konoha perceberam a verdade da situação. Perceberam que Kawakaze ainda não havia enfrentado Noki de verdade, e as probabilidades ainda favoreciam fortemente o seu lado. O coração de Noki estava tomado por emoções conflitantes. Embora tivesse conseguido se defender momentaneamente de seus agressores, ele estava dolorosamente ciente da dificuldade de enfrentar dois oponentes simultaneamente enquanto protegia o inconsciente Sengoku. Eu simplesmente não acredito que não consigo te derrotar hoje, murmurou Kawakaze, reaparecendo ao lado de Sengoku. Enquanto isso, Tsunade planava no ar com suas asas preparando outro ataque. Noki instruiu Sengoku a lutar instintivamente se possível, enquanto sua mente se esforçava para encontrar uma saída para a situação. Sua vontade de lutar já estava minguando, substituída por pensamentos de sobrevivência. Ele sabia que teria que suportar a vergonha daquele dia, mas a sobrevivência era prioridade. Por enquanto, não tinha uma solução clara para escapar daquela situação terrível. Técnica do punho de pedra. O braço direito de Noki ficou envolto em pedra, ainda mais aprimorado pela técnica de pedra de peso adicional. Ele enfrentou Tsunade de frente, e seus punhos colidiram com uma força que enviou ondas de choque. A pressão do ar resultante arrepiou os cabelos dos ninjas próximos. Ambos os combatentes foram empurrados vários metros para trás. Noki sentiu uma pontada aguda nas costas, um lembrete gritante de sua idade e do custo da batalha. Ele temia que chegasse o dia em que não poderia mais confiar em tais técnicas. Limpando o sangue do canto da boca, ele notou um número crescente de ferimentos se acumulando em seu corpo. Tsunade, por outro lado, não prestou atenção aos próprios ferimentos. Mantendo-se firme, lançou-se contra ele novamente, sua energia implacável aparentemente inesgotável. Como uma fera incontrolável, ela seguiu em frente. Como posso lutar desse jeito? O Lorde Tsuchikage está ferido. Os ninjas de Iva viram claramente o sangue escorrendo no canto da boca de Noki. Isso é normal. Eles gradualmente aceitaram a dura realidade, já era impressionante que ele tivesse conseguido conter Kawakaze ataque Tsunade. De novo, Noki olhou para a figura de Tsunade, sua cabeça zumbindo levemente. Se ele levasse mais alguns socos, se perguntava se suas costas aguentariam. O punho de Tsunade acertou com força, atingindo o que parecia ser Noki diretamente. No entanto, aos seus olhos, o corpo dele se dissolveu em pó. O substituto absorveu o impacto de seu chakra furioso, deixando-a ainda mais irritada. Do chão ao lado de Kawakaze, Noki emergiu e desferiu um soco em suas costas. Kawakaze, que estava concentrado em atacar Sengoku, foi pego de surpresa. Ele não tinha certeza se Sengoku ainda estava vivo, mas os ferimentos da criatura pareciam piorar a cada segundo. Kawakaze percebeu que mais um golpe poderia reduzir Sengoku a pó, dispersando sua energia de volta à natureza para se regenerar ao longo de décadas em algum lugar do mundo ninja. Sentindo o soco direcionado às suas costas, Kawakaze instintivamente se esquivou. A lembrança de ter sido aprisionado pela técnica da pedra de peso adicional ainda era vívida. Noki, prevendo o movimento de Kawakaze, conteve a força do golpe. Enquanto Kawakaze recuava, Noki agarrou a mão de Sengoku e voou direto para o céu, voando na linha mais reta que já havia tomado na vida. Os ninjas de Iva recuam. A figura de Noki diminuiu de tamanho à medida que subia mais alto no ar. Kawakaze, observando-o, percebeu que mesmo com a técnica do deus voador do trovão, não conseguiria alcançá-lo. Tsunade, no entanto, abriu suas asas, preparando-se para perseguir Noki com uma expressão lívida. Não persiga, Kawakaze alertou com a voz tensa. Ele temia que Noki pudesse ter outro truque preparado e não queria que Tsunade enfrentasse perigos desnecessários. Os ninjas de Iva ficaram atordoados ao ouvir Noki gritar a ordem de recuar. A batalha realmente havia acabado? A ficha só caiu quando viram seu líder ascendendo cada vez mais longe. Sem hesitar, os ninjas de Iva se viraram e fugiram. Aproveitando a oportunidade, os ninjas de Konoha lançaram seu contra-ataque, perseguindo o inimigo em retirada. A perseguição entre as duas forças começou. Por que você não me deixa persegui-lo? Tsunade pousou ao lado de Kawakaze, seguindo suas palavras. A batalha havia terminado e seu corpo havia retornado ao normal. O modo sábio de Kawakaze também havia atingido seu limite, e o chakra infundido de raios ao seu redor se dissipou. Ele estendeu a mão, limpando o sangue do canto da boca de Tsunade, e falou lentamente. Os Jinchuriki não estão em condições de lutar mesmo se estiverem vivos. Mas você tem alguma confiança de que conseguiria matar Noki se o alcançasse? A pergunta retórica deixou Tsunade em silêncio. Ela não podia negar, não havia garantia de que conseguiria derrotar Noki mesmo se o capturasse. Persegui-lo seria um esforço em vão. Mas ainda estou furiosa, murmurou ela, batendo o pé em frustração. O chão sob eles rachou instantaneamente, fazendo Kawakaze cambalear ligeiramente. Desta vez vencemos, disse Kawakaze calmamente. Mas da próxima vez, vamos ver quem mais Noki pode trazer para a luta. Com os dois Jinchuriki fora de combate, as forças de combate de elite de Vagakure estavam severamente enfraquecidas. Konoha teria uma vantagem significativa na próxima batalha.
Tudo bem, eu entendo. Tsunade respirou fundo, organizando seus pensamentos. Kawakaze estava certo. Esta batalha poderia ser considerada uma vitória. Diga a eles para pararem de perseguir. Kawakaze gesticulou em direção aos ninjas de Konoha, que estavam prestes a perseguir os ninjas de Iva em retirada até sumir de vista. Entendi. Tsunade pegou um sinalizador e o disparou para o céu. A luz brilhante sinalizou aos ninjas de Konoha para interromperem a perseguição. Limpem o campo de batalha e recuem, ela ordenou quando as forças de Konoha começaram a retornar. Aos seus olhos, resgatar os feridos era muito mais crucial do que eliminar mais inimigos. Não importava o quanto perseguissem, não conseguiriam matar tantos ninjas Iva. E afinal, aquela ainda era a Terra da Chuva. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Enquanto a batalha acontecia ali, as coisas estavam longe de ser pacíficas no acampamento de Konoha. Pouco depois do confronto com os ninjas de Iva, Tsunagakure recebeu a notícia de que Pakura estava liderando um ataque ao acampamento de Konoha. A intenção era clara: eliminar as forças restantes de Konoha. Tsunagakure temia que se Konoha consolidasse sua vantagem, seria incapaz de resistir ao ataque iminente. Com os ninjas de Iva na frente mantendo Konoha ocupada, as forças de Tsunagakure aproveitaram a oportunidade para atacar. Desde o início, Sakumo e Dui assumiram o comando, liderando os ninjas de Konoha na defesa. Ao saírem do acampamento, um enorme tanuki apareceu na floresta à frente, Shukaku. A besta colossal avançou, derrubando árvores em seu caminho, enquanto as silhuetas fracas dos ninjas Iva seguiam. Sakumo olhou fixamente, notando alguém em pé sobre os ombros de Shukaku. Antes que pudesse chamar alguém do clã Iga para confirmar, Shukaku abriu sua enorme boca, e uma quantidade imensa de chakra começou a se acumular. É uma bijudama. Corra! A expressão de Sakumo escureceu enquanto ele gritava o aviso. Ao ouvir isso, os ninjas de Konoha se espalharam, sabendo que não conseguiriam resistir ao ataque devastador. Eu cuido disso. Dui, que já tinha experiência em desviar de uma bijudama antes, deu um passo à frente confiantemente, posicionando-se na frente de Sakumo. O que você está fazendo? Ainda tentando bancar o durão? Sakumo agarrou Dui pelo ombro, impaciente, e o puxou para trás. Dui já havia usado o tigre diurno para esmagar as bijudamas diversas vezes, e se gabou disso para Sakumo em diversas ocasiões. Não havia razão para que outros conseguissem fazer o mesmo, mas ele não conseguia. Bem então, tenha cuidado, disse Dui após um momento de hesitação. Se machucasse novamente, seria a terceira vez. A ideia de suportar aqueles longos dias com mobilidade limitada o deixou desanimado. Com um suspiro pesado, ele recuou relutantemente, permitindo que seu bom amigo se arriscasse. Não se preocupe, respondeu Sakumo, sacando sua espada curta das costas. Toda a sua expressão mudou. No momento anterior, ele estivera escondendo sua agudeza como uma lâmina na bainha. Agora estava totalmente exposta, afiada e focada. Seus olhos endureceram, e a luz branca em sua espada curta brilhou intensamente. Dui ficou momentaneamente surpreso com a presença feroz de Sakumo. Era a primeira vez que o via tão sério. Enquanto isso, o chakra de Shukaku havia se condensado completamente. A fera retraiu o pescoço, liberando a bijudama, que voou direto para o acampamento de Konoha, destruindo tudo em seu caminho. Portão da dor, abra. Sakumo rugiu, liberando uma onda violenta de chakra. Energia verde o envolveu enquanto seu poder irrompia. O Lorde Sakumo realmente vai resistir de frente à bijudama? A comoção chamou a atenção dos ninjas de Konoha. Isso é improvável, murmurou um ninja com a voz cheia de dúvida. Ele nunca tinha visto uma besta com cauda antes e não conseguia compreender seu poder destrutivo. Uma fera como Shukaku poderia matá-lo com um único golpe. Por que não? Você nunca viu a força do Lorde Sakumo, respondeu outro ninja, confiante. Ele havia lutado ao lado de Sakumo durante um ataque noturno ao acampamento de Suna, e sua certeza era mais convincente do que as próprias palavras de Sakumo. Num instante, Sakumo desapareceu, deixando apenas 2 pegadas profundas no chão para provar que ele esteve ali. Kenjutsu, Espada Suprema da Sombra. Sakumo se transformou em uma lâmina verde de luz, cortando a área aberta à sua frente e desaparecendo na floresta. Por onde a lâmina passava, árvores eram cortadas ao meio. Todos os olhos estavam voltados para a luz verde enquanto ela colidia diretamente com a bijudama. Senhor Sakumo! O ninja de Konoha gritou alarmado. À vista de todos, a lâmina verde de luz atravessou a bijudama, partindo o ar de cima a baixo. Estrondo. Seguiu-se uma explosão ensurdecedora. Uma fumaça espessa subiu, obscurecendo a área e por um momento, ninguém conseguiu ver o que havia acontecido com Sakumo. Quando a fumaça se dissipou, uma figura verde permaneceu imóvel no mesmo lugar. Como isso é possível? O ninja de Suna olhou incrédulo. Aquilo era uma bijudama. No entanto, ali estava Sakumo, completamente ileso, pronto para atacar novamente. Percebendo a ameaça, eles se prepararam para enfrentar esse oponente terrível. Vá, ordenou Sakumo, com a voz cheia de energia. Sim. O ninja de Konoha respondeu com entusiasmo. Sakumo havia feito o impossível, partindo a bijudama ao meio com um único golpe. Seu imenso poder inspirou a todos. Sakumo moveu-se novamente, disparando em direção ao acampamento ninja de Suna. Ele se transformou em um raio de luz fria, como o arco de uma lua crescente. Por onde passava, os corpos dos ninjas de Suna congelavam no lugar antes que finas linhas de sangue surgissem, partindo-os em 2 enquanto caíam sem vida no chão. Haha, isso é ótimo. Portão da alegria, abra. A risada maníaca de Dui ecoou enquanto ele liberava um redemoinho verde sobre as fileiras ninjas de Suna. Com um único golpe, inúmeros inimigos foram lançados pelos ares. Droga, pários. Um lampejo de irritação cruzou os olhos de Pakura enquanto ela saltava dos ombros de Shukaku. Dui e Sakumo se moviam pela multidão como tigres soltos de suas jaulas.
Se não fossem detidos rapidamente, os ninjas de Suna enfrentariam uma derrota inevitável. Os ataques de longo alcance de Shukaku não podiam ser usados. Os ninjas de Konoha haviam se misturado aos ninjas de Suna. Se tal ataque fosse desferido, feriria fatalmente suas próprias forças também. O objetivo de Sakumo e Dui não era simplesmente massacrar os inimigos no campo de batalha, era separar as linhas de batalha. Reduzir o número de ninjas de Suna na área imediata forçaria Shukaku a usar ataques de longo alcance, mesmo que isso significasse ferir os ninjas de Suna. A vitória nesta batalha só poderia ser alcançada neutralizando Shukaku. Quanto a Pakura e Hasa, Sakumo e Dui não os consideravam uma ameaça significativa. Se as circunstâncias tivessem permitido, eles teriam sido derrotados no confronto anterior. A dupla se moveu rapidamente, rompendo as fileiras de Suna e alcançando a extremidade mais distante do campo de batalha. Embora não fosse longe, esta nova posição estava fora do alcance imediato da batalha principal. Shukaku percebeu a manobra e não hesitou. Ele avançou, forçando suas pernas enormes a levá-lo rapidamente para o lado oposto dos dois homens. Pakura seguiu, trazendo consigo vários guardas das sombras. Ela não se sentia confortável em confiar apenas em Shukaku, sabendo que ele era atualmente o recurso de combate mais vital de Tsunagakure. Se perdessem Shukaku, ela não fazia ideia de como resistiriam a Konoha. Hasa se absteve de participar. Ele ainda precisava de tempo para se desenvolver, e uma batalha daquela magnitude estava muito além de sua capacidade de influenciar. Apesar de estar cercado por ninjas de Konoha, ele permaneceu calmo e sereno. Ouvi dizer que você se tornou o Kazekage? Sakumo olhou para Pakura, que estava parado ali perto, com a dúvida evidente nos olhos. Alguém do nível dela poderia realmente se tornar o Kazekage? Graças a vocês, povo de Konoha, respondeu Pakura, sua expressão escurecendo enquanto ela rangia os dentes. Embora furiosa, ela não agiu precipitadamente. Conhecia muito bem a força de Sakumo, graças aos seus inúmeros encontros. Se não fosse por seus aliados, ela teria morrido várias vezes. Era admirável, até imprudente, que ela ousasse enfrentá-lo novamente. De nada, disse Sakumo simplesmente. O objetivo de dividir o campo de batalha havia sido alcançado, e Sakumo avançou. Seu foco estava em Shukaku, Pakura não lhe interessava mais. Seu oponente sou eu. A figura de Dui brilhou enquanto ele bloqueava o caminho de Pakura, impedindo-a de lhe dar apoio. Monstro de pele verde, murmurou Pakura, estreitando os olhos. Ela não subestimou. O que você sabe? Esta é a cor da juventude. Come meu chute. Dui avançou de cabeça, recusando-se a travar uma guerra de palavras. Pakura e seus guardas das sombras reagiram ao ataque e se chocaram instantaneamente. Enquanto isso, Sakumo enfrentou Shukaku. Sua lâmina cortou o pescoço da fera, levantando uma nuvem de areia. Shukaku o atacou com sua mão enorme, mas Sakumo escapou por pouco do ataque. O golpe teve pouco efeito sobre a enorme besta com cauda. Capítulo 137. O redemoinho de folhas de Dui foi frustrado por uma muralha de estilo terrestre criada pelos esforços sincronizados de vários ninjas da Guarda das Sombras. Aproveitando a oportunidade, Pakura lançou um ataque usando sua liberação de calor. Sentindo o calor inquietante percorrer seu corpo, Dui rapidamente se esquivou. As técnicas daquela mulher são bizarras. Felizmente, Sakumo o havia informado sobre as habilidades de Pakura antes da missão. Incapaz de acertar o golpe, Pakura rapidamente recuou para a formação. Ela sabia que não era páreo para Dui em um confronto mano a mano. Este homem é terrivelmente forte, um especialista em taijutsu puro. Como ele conseguiu chegar a esse nível? Seu olhar se deteve nos olhos brilhantes e totalmente brancos de Dui e na vibrante energia verde que irradiava de seu corpo. Uma pontada de ansiedade a atingiu. Ele é tão formidável quanto Sakumo. Bom dia, pavão. Como Pakura não demonstrava sinais de que atacaria novamente, Dui tomou a iniciativa. No instante seguinte, uma tempestade de sombras de punhos flamejantes irrompeu, caindo como uma cachoeira implacável. Seu rugido rouco reverberou pelo campo de batalha. Dadada. A expressão de Pakura tornou-se sombria enquanto observava as centenas de sombras flamejantes em forma de soco avançando em sua direção. Cada uma delas irradiava uma força imensa e um calor abrasador, estranhamente reminiscente da sua própria liberação de calor. Percebendo que a fuga era impossível, Dui era muito rápido, Pakura se preparou para suportar o ataque. Bloquear. A Guarda das Sombras entrou em ação. Suas mãos se juntaram em uníssono, canalizando o chakra para um de seus companheiros que possuía o estilo areia. Estilo areia, barreira de areia. Os ninjas formaram selos de mão rápidos, invocando uma torrente de areia do chão que se solidificou em 2 escudos enormes. Infundidos com chakra e compostos dos minerais mais densos e duros disponíveis, os escudos erguiam-se como uma muralha impenetrável diante deles. A enorme barreira obscurecia suas figuras, deixando-o incapaz de ver seus oponentes. Ai, ai, ai. O estrondoso choque dos punhos contra a areia ecoou pelo campo de batalha. À distância, o espetáculo parecia uma chuva de meteoros, raios de luz flamejantes se espalhando em todas as direções, ao mesmo tempo de tirar o fôlego e aterrorizante. Cada um dos socos de Dui criava ondulações no escudo, e o calor intenso fazia a areia cristalizar gradualmente. Sinais de vitrificação começaram a aparecer. Uma camada do escudo desmoronou sob o ataque implacável, mas a segunda camada resistiu. Atrás da barreira de areia, os guardas das sombras permaneciam tensos com os rostos pálidos. Cada vibração do escudo lhes causava arrepios no coração. Rachadura. Um som agudo e repentino perfurou o ar. Dui e os outros trocaram olhares chocados quando o escudo de areia se estilhaçou em vidro, espalhando-se pelo chão. O pavão da manhã finalmente havia sido detido. Nada mal para a defesa, admitiu Dui, surpreso que seu pavão da manhã tivesse sido totalmente parado. Isso não é nada, Pakura respondeu, respirando fundo como se quisesse se reafirmar.
Liberação de queimadura, assassinato extremamente fumegante. Ela declarou sua figura avançando rapidamente enquanto ela investia contra Dui. Estilo areia, chuva de areia. O guarda das sombras ativou outra técnica no estilo areia. Uma grande quantidade de areia se acumulou e desceu do céu, mirando na cabeça de Dui. Mas antes que o ataque pudesse atingi-lo, Dui desapareceu de vista. A técnica falhou. Assim que Dui se preparou para conter o ataque iminente, ele sentiu seus pés repentinamente presos por mãos de areia que surgiam do chão. Esse ninjutsu de dupla finalidade trouxe um leve sorriso ao rosto do guarda das sombras enquanto ele infundia mais chakra nas mãos de areia, aumentando sua força e dureza para garantir que Dui não conseguisse se libertar. Lady Kazekage, aproveite esta oportunidade, gritou a guarda das sombras. Rugiu Pakura enquanto avançava, seu corpo girando em um vórtice de fogo. Sua intenção era clara, evaporar toda a água do corpo de Dui e deixá-lo como uma múmia desidratada. Então, com a ajuda de Shukaku, ela uniria forças para eliminar Sakumo e encerrar a batalha de forma decisiva. A visão da vitória brilhava intensamente em sua mente, mas a realidade tinha outros planos. É só isso que você tem? A voz calma de Dui quebrou sua confiança. Testando as mãos de areia que seguravam seus pés, Dui as achou impressionantemente fortes. No entanto, pensar que elas poderiam contê-lo completamente? Isso, pensou ele, era subestimar o poder ilimitado da juventude. Folha forte e redemoinho. Dui canalizou uma quantidade enorme de chakra para os pés e executou um giro brusco. As mãos de areia que o seguravam estalaram sob a força imensa, criando um som de rajada de ar enquanto fragmentos eram arremessados para o alto. Num instante, Dui desapareceu da vista de Pakura. Ele não era imprudente o suficiente para enfrentá-la de frente, ciente dos perigos da liberação de calor. Para ele, uma troca de 1 por 1 era inaceitável. Deveria ser pelo menos 1 por 4. O borrão verde reapareceu diante do guarda das sombras, que ainda canalizava chakra para sustentar as mãos de areia. O guarda não teve tempo de reagir antes que o pé de Dui o acertasse no estômago. Sangue jorrou da boca do guarda enquanto ele era arremessado a dezenas de metros de distância. Ele caiu no chão, lutando para se levantar, claramente à beira da morte. Somente quando outro ninja correu para administrar uma pílula salva-vida sua vida foi poupada, embora ele estivesse agora completamente fora da luta. Sem nenhuma defesa efetiva contra ele além da esquerda do estilo areia, Pakura e os outros se viram completamente dominados pelo ataque implacável de Dui. Eles não tiveram chance de se reagrupar e se a batalha se arrastasse, a vitória de Dui parecia inevitável. Enquanto isso, Sakumo e Shukaku trocavam vários golpes. Os movimentos de Sakumo eram rápidos e seus golpes, precisos e brutais. No entanto, a defesa formidável e a rápida recuperação de Shukaku mantiveram a luta em um impasse. Contra qualquer outro oponente, a lâmina de Sakumo já teria arrancado a cabeça deles há muito tempo. Todos os ninjas de Konoha são tão durões assim? Rosnou Shukaku frustrado. Todos os ninjas de Konoha que ele enfrentou provaram ser adversários tenazes. Rugindo, Shukaku estendeu sua mão enorme, tentando agarrar Sakumo. Bestas com cauda não são páreo para isso, pensou Sakumo, esquivando-se do ataque com precisão. Era a primeira vez que enfrentava uma besta com cauda e, embora inicialmente cauteloso, agora havia se adaptado aos padrões previsíveis de ataque de Shukaku, que envolviam principalmente manipulação de areia. Sakumo desviou da mão enorme e manobrou para as costas de Shukaku, lembrando-se do que Tsunade lhe contará sobre as fraquezas da fera. No entanto, Shukaku estava agora em guarda, com a cauda abaixada em proteção e imóvel, recusando-se a se expor como um alvo em potencial. Em vez disso, Shukaku se virou bruscamente e disparou uma bala de ar diretamente em Sakumo. Ele é realmente vigilante, murmurou Sakumo com um suspiro. Shukaku, cauteloso após derrotas passadas, estava em alerta máximo, sem deixar espaço para um ataque fácil. Não havia chance de se esgueirar por trás dele sem ser notado. Sakumo se esquivou quando Shukaku disparou uma bala de ar, o ataque atingindo o chão onde ele estava e deixando uma enorme cratera em seu rastro. A seu rato maldito! Se você tem coragem, não se esconda. Shukaku rugiu em frustração, batendo as mãos no chão. Uma onda enorme de areia avançou em direção a Sakumo. Foi por isso que Sakumo insistiu em dividir o campo de batalha. Embora ele pudesse escapar de tais ataques, o mesmo não se podia dizer dos outros ninjas de Konoha. A devastação causada pelo ataque final do terceiro Kazekage antes de sua morte ainda o assombrava, e ele não podia se dar ao luxo de outra catástrofe. Como quiser, respondeu Sakumo calmamente. Ativando a técnica do deus voador do trovão, ele apareceu no ombro de Shukaku em um instante. Ele havia marcado a fera antes, mas estava esperando o momento certo para agir. Kenjutsu, estilhaçamento do céu. A lâmina curta na mão de Sakumo brilhou com uma luz verde vibrante enquanto ele a descia em um golpe rápido e decisivo. Originalmente pretendia atingir o pescoço de Shukaku, mas ajustou o alvo, visto que as defesas do pescoço haviam se tornado muito robustas. Em vez disso, o golpe decepou um dos braços maciços de Shukaku. Ai! Shukaku uivou em agonia, seu braço decepado caindo no chão. Vou te matar, berrou com a fúria descontrolada. A onda de areia que havia invocado se dissipou quando perdeu o foco. Shukaku golpeou o ombro ferido com a mão restante para esmagar Sakumo. Venha se tiver coragem, provocou Sakumo, com um leve sorriso irônico nos lábios. Ele pressionou com força o ombro de Shukaku e desapareceu novamente antes que a mão enorme pudesse atingi-lo. Uma nuvem de poeira se ergueu com o impacto, ocultando a retirada de Sakumo. Enfurecido, Shukaku inclinou a cabeça e lançou uma bijudama em direção ao Sakumo distante. Simultaneamente, a areia de seu ombro ferido começou a fluir em direção ao braço decepado no chão. Em instantes, o membro se reconectou, e Shukaku permaneceu de pé como se estivesse ileso. Capítulo 138.
De novo, não havia campo de batalha atrás de Sakumo, então ele não estava preocupado que a Bijudama pudesse ferir o ninja de Konoha. Ele se esquivou com um movimento rápido, sabendo que só alguém insano ousaria atacar a Bijudama. Aquilo não era um jogo. Estrondo. A Bijudama explodiu violentamente no local onde Sakumo estava, assustando o ninja no campo de batalha. A enorme onda de choque da explosão varreu a área, devastando as árvores ao redor mais uma vez. É a Bijudama de novo. Espero que o Lorde Sakumo não tenha se machucado, disse o ninja de Konoha, finalizando o ninja de Suna próximo antes de se virar para Kanami. Não, o Lorde Sakumo se esquivou, respondeu Kanami. Seus olhos aguçados avistaram os cabelos prateados de Sakumo enquanto ele se esquivava do ataque. Infelizmente, os pensamentos de Kanami se dispersaram. Ele já tem um filho e uma esposa. O que você está pensando, seu idiota? Perguntou o ninja de Konoha, percebendo algo errado e dando um leve tapinha na cabeça da garota. Eu simplesmente o admiro, gaguejou Kanami. Concentre-se apenas em viver a sua vida, retrucou o ninja de Konoha, revirando os olhos. Os devaneios da jovem pareciam absurdos. Eu também acho a Lady Tsunade bonita, mas você me vê ousando ficar obcecado por ela? Os dois voltaram à luta, mirando novamente no ninja de Suna que estava por perto. Num campo de batalha, tais fantasias pareciam especialmente tolas. Enquanto isso, Dui já havia derrotado o outro guarda das sombras. Pakura, no entanto, resolvera fazer uma troca, uma vida por uma. Quando Dui se aproximou, ela avançou imprudentemente contra ele, preparada para se sacrificar se isso significasse levar Dui consigo. Ela confiava no poder devastador de sua liberação de calor, mas Dui não estava interessado em uma troca tão terrível. Ele tinha esposa e filho esperando por ele em casa. Qual o sentido de lutar até a morte com uma garota? No entanto, esse oponente implacável era preocupante. Como acabei enfrentando alguém tão destemido? Pensou. Confiando em sua vantagem de velocidade, Dui habilmente evitou os ataques dela, concentrando-se em eliminar os guardas das sombras restantes. Sua estratégia era simples, reduzi-los até restar apenas Pakura e então esgotá-la. Décadas de treinamento rigoroso haviam construído uma base de resistência física incomparável. Ele podia não ter a força bruta dos outros, mas quando se tratava de resistência, Dui era inigualável em Konoha, e ninguém ousava reivindicar o primeiro lugar. Você é mesmo um homem? Pakura gritou frustrado quando Dui quase derrotou outro guarda das sombras. Eu já tenho um filho, respondeu Dui de longe, coçando a cabeça com um sorriso inocente. Pakura ficou sem palavras por um momento. Que tipo de pessoa é essa? Liberação de queimadura, assassinato extremamente fumegante. Ela era realmente uma ninja capaz de dominar o campo de batalha com um único movimento, e essa técnica era um pesadelo para a maioria dos oponentes. Mas contra Dui, ela se viu perdida. Seus ataques implacáveis eram inúteis, desperdiçando seu chakra sem obter qualquer vantagem. Por que você está fazendo isso? Dui continuou a se esquivar sem esforço, embora até ele estivesse perdido ao observar as bolas de fogo pairando ao redor dela. Que tipo de Kekkei Genkai irracional é essa? A menos que abrisse os 7 portões e atacasse à distância, ele não tinha nenhuma estratégia viável contra ela naquele momento. No entanto, a ideia de abrir os 7 portões só o lembrava do preço que isso lhe custaria, deixando-o acamado novamente, um risco que ele não queria correr. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, os movimentos de Sakumo se tornavam mais precisos e imprevisíveis. A cada esquiva, ele reaparecia em posições que Shukaku não conseguia prever, desferindo golpes precisos aqui e ali. A técnica do deus voador do trovão era muito elusiva, impossibilitando Shukaku de restringir efetivamente o alcance dos movimentos de Sakumo. Os ataques não eram fatais, mas eram humilhantes. Shukaku, que raramente era levado a tais limites, ficava cada vez mais agitado. Quando foi que eu fui tratado assim? Se você vai me matar, acabe logo com isso. Kenjutsu, dragão do trovão. Sakumo permaneceu calmo, mantendo a compostura de um mestre assassino. A crescente frustração de Shukaku levou a falhas em sua defesa, que Sakumo explorou. Utilizando a velocidade concedida pelos 4 portões, ele se transformou em um dragão trovão de chakra verde, com sua lâmina curta liderando o ataque. Seu alvo, a cauda de Shukaku. Ele queria testar se conseguiria perfurar suas defesas e atingir um ponto fraco. Seus ninjas de Konoha desprezíveis. Não cometerei esse erro novamente. Shukaku rugiu. Ele cuspiu uma quantidade enorme de areia, construindo uma barreira imponente à sua frente. A parede exibia as imagens assustadoras daqueles que o haviam selado. Escudo de Shukaku. No momento em que Shukaku se virou, o ataque de Sakumo estava destinado ao fracasso. Bang! O dragão trovão verde se chocou violentamente contra o escudo de Shukaku, espalhando areia e poeira em todas as direções. A lâmina curta de Sakumo cravou-se até a metade na parede, cravada firmemente e incapaz de penetrar mais. Haha, espere e morra. Shukaku riu alto enquanto a areia começava a subir pela lâmina curta em direção a Sakumo. Depois de 2 puxões firmes que não conseguiram soltar a lâmina, Sakumo tomou uma decisão decisiva e a abandonou. Afinal, uma espada é apenas dinheiro. Sua espada ancestral já havia sido quebrada. Por que se preocupar com esta? Assim que ele o soltou, Sakumo desapareceu do local, fazendo com que Shukaku estreitasse os olhos. Aquele movimento de novo. Sentindo as flutuações de chakra em seu ombro, Shukaku reagiu instintivamente golpeando o local. No entanto, a técnica do deus voador do trovão de Sakumo acertou ali mais uma vez. Você está me irritando, ou o quê? Shukaku rosnou de frustração quando seu golpe errou mais uma vez. Ele teve que admitir que não conseguia prender Sakumo. Observando a lâmina ser engolida pela areia, o rosto de Sakumo demonstrou brevemente uma expressão de dor, estranhamente semelhante à de quando a espada de Kawakaze foi destruída por Noki. Eles são realmente irmãos.
Sem a lâmina, Sakumo sentiu seu entusiasmo pela luta diminuir. Kenjutsu era sua especialidade, e grande parte de sua força dependia de ter uma arma em mãos. Contra ninjas comuns, ele ainda conseguia se defender com as mãos vazias, mas contra Shukaku, era um desafio. A batalha começou a mudar. Sakumo concentrou-se inteiramente em esquivar-se, sem demonstrar mais interesse em atacar. Shukaku rapidamente percebeu a mudança e ficou eufórico. Ele acreditava que poderia derrotar Sakumo se continuasse pressionando. Assim que Shukaku começou a sentir a maré da batalha mudando a seu favor, uma bomba de fumaça vermelha irrompeu ao longe, acima da densa floresta. A cor vibrante pairava no ar, com seu significado inconfundível. A expressão de Pakura escureceu imediatamente. O sinal veio de seus batedores, informando que a equipe de Konoha, que havia atacado os ninjas de Iva, estava retornando. Imaginando a chegada de Kawakaze e Tsunade, Pakura tomou a rápida decisão de recuar. Adiar a retirada significaria a aniquilação de todos os ninjas de Suna presentes. Mestre Bunpuku, prepare-se para recuar, ordenou Pakura abertamente. Nesse ponto, não havia mais sentido em manter segredo. Ela rapidamente conduziu os guardas das sombras em direção a Shukaku. Shukaku lançou vários olhares de ódio a Sakumo antes de recuar relutantemente em direção à posição de Pakura. A situação havia se tornado insustentável e Bunpuku, apesar de sua atitude calma, entendia isso muito bem. Shukaku, tomado pela frustração, não tinha a mínima vontade de enfrentar Kawakaze e Tsunade novamente. Seria um verdadeiro pesadelo. Tentando fugir, murmurou Sakumo, reconhecendo instantaneamente o propósito da bomba de fumaça. Ele sabia que se conseguissem impedir a retirada, os ninjas de Suna se viriam em uma armadilha sem esperança. Dui, pare com eles, gritou Sakumo, saltando no ombro de Shukaku e desferindo um chute em seu rosto. Areia se espalhou com o impacto enquanto Shukaku o afastava impacientemente. Shukaku então estendeu a mão, agarrando Pakura e os guardas das sombras com suas mãos enormes. Com um baque retumbante no estômago, lançou uma bala de ar em direção à borda do campo de batalha, quebrando o tenso impasse entre os ninjas adversários. Os ninjas de Iva começaram a recuar, lutando enquanto recuavam. Outro escudo de Shukaku bloqueou a tentativa de Dui de detê-los. Então, agachando-se, Shukaku saltou, fugindo rapidamente em direção à Terra do Vento. Assim, o ataque surpresa de Tsunagakure terminou abruptamente, deixando inúmeros ninjas caídos no campo de batalha ensanguentado. Capítulo 139. Quando Tsunade e Kawakaze retornaram com os ninjas de Konoha, Sakumo e Dui já haviam retornado ao acampamento para descansar. Os ninjas feridos estavam todos reunidos, e Tsunade imediatamente se viu ocupada assim que chegou. Não era exagero dizer que ela era a pessoa mais ocupada depois de cada batalha. As duas crianças a seguiram, ajudando no que podiam, enquanto Kawakaze convocava lesmas para ajudar. Já era tarde da noite quando Tsunade finalmente retornou ao seu quarto, arrastando o corpo cansado. Aquilo era muito mais exaustivo do que a luta com Noki. Resgatar pessoas exigia um esforço meticuloso, o que havia drenado completamente sua energia. Tsunade se aproximou da cama com uma expressão cansada, sem nenhuma vontade de conversar com Kawakaze. Por que não te faço uma massagem? Ofereceu Kawakaze, sentando-se ao lado da cama com um olhar de genuína preocupação. Uma massagem de verdade e não daquelas de fonte termal. Juro. Tsunade abriu os olhos cautelosamente. Que idiota! Ele estava tão exausto quanto ele, mas ainda pensava naquele tipo de coisa. Ela o encarou com um olhar feroz, deixando Kawakaze visivelmente desconfortável. Eu realmente não quis dizer isso, disse ele na defensiva, com um tom quase suplicante. Kawakaze sentiu como se seu caráter tivesse sido injustamente manchado. Ele realmente tinha boas intenções. Ei! Tsunade revirou os olhos, claramente incrédula. Que tipo de pensamentos são esses? Antes que ela pudesse terminar, Kawakaze parou de tentar explicar e começou a trabalhar. Ele a virou delicadamente e colocou suas mãos brilhantes, imbuídas de chakra, em suas costas. Embora não conhecesse nenhum ninjutsu médico avançado, ele conseguia estimular pontos tenketsu com chakra. Tsunade pretendia colocá-lo em seu devido lugar e mostrar por que o sangue é vermelho. Mas quando a sensação agradável se espalhou por suas costas, ela fechou os olhos com uma mistura de irritação e alívio. Talvez ela o tivesse julgado mal, mas que importância tinha isso? Lady Tsunade, essa força está boa? Perguntou Kawakaze com um sorriso, observando Tsunade, que havia fechado os olhos em sinal de conforto. Você ainda não comeu? Os lábios macios de Tsunade se abriram, e sua voz saiu fria. O quê? Kawakaze piscou surpreso e aumentou a pressão, sem esperar que ela ficasse tão desinteressada. Que tal isso? Tsunade soltou um som nasal fraco, quase inaudível. Durma em paz, disse Kawakaze enquanto continuava a massagear. Logo, ouviu o som da respiração constante de Tsunade, ela havia adormecido. Kawakaze parou, cobriu-a cuidadosamente com um cobertor e saiu silenciosamente do quarto. Ranger! O som da porta fechando trouxe um leve sorriso ao canto da boca de Tsunade. Depois de sair, Kawakaze percebeu que não estava com sono e decidiu ir até o quarto de Sakumo. Se o irmão mais velho estava dormindo ou não, não era problema dele. Ao entrar na sala, ele percebeu que Dui estava lá conversando com Sakumo. Por que você está aqui? Perguntou Sakumo, um pouco surpreso. Seu irmão mais novo não deveria estar com Tsunade? Kawakaze Dui o cumprimentou calorosamente. Por que eu não teria tempo para estar aqui? Você vai mesmo dizer isso? Você ainda é meu irmão? Perguntou Kawakaze, erguendo uma sobrancelha enquanto Kawakaze se aproximava, sentava-se de pernas cruzadas e acenava para Dui. Esqueça, disse Sakumo, servindo uma xícara de chá para Kawakaze, mas ainda sem deixá-lo escapar. Com um irmão mais novo tão azarado, realmente importa se eu fico com você ou não?
Você está partindo meu coração quando diz isso. Somos parentes de sangue. Pare e não diga mais nada, interrompeu Sakumo, estendendo a mão como se quisesse bloquear as palavras de Kawakaze. Seu tom carregava um tom cansado, como se já tivesse ouvido tudo aquilo antes. Haha. Dui riu enquanto observava os dois irmãos brincando. Enquanto isso, ele ponderava se daria outro irmão a Gai. Agora que a situação financeira da família havia melhorado, eles poderiam se dar ao luxo de criar outro filho. Como você se sentiu depois de lutar contra Shukaku hoje? Perguntou Kawakaze, tomando um gole de chá e levando a conversa para assuntos sérios. Ainda me falta poder de matar, admitiu Sakumo sem hesitar. Ele ainda era jovem e tinha muito a crescer. Pelo menos conseguiria abrir mais 3 dos 8 portões internos. Até lá, lidar com Shukaku não o deixaria tão impotente. Afinal, aquela era a forma de corpo inteiro, acrescentou Dui. Ele já havia lutado contra An antes, e mesmo com 7 portões abertos, seu choque com a besta com cauda média só resultou em ferimentos mútuos. Ele tinha uma boa noção de quão poderosa uma besta com cauda completa poderia ser. Você não tentou atacar os pontos fracos dele? Perguntou Kawakaze, lembrando que Tsunade havia explicado pessoalmente as vulnerabilidades de Shukaku para Sakumo. Claro que sim. Shukaku estava em alerta máximo, respondeu Sakumo, frustrado. Ele não levantou o rabo nenhuma vez. Certo, então Shukaku estava apenas sendo cauteloso. Kawakaze assentiu. Bestas com cauda eram inteligentes, e fazia sentido que Shukaku se protegesse. Não que isso importasse muito para ele podia lutar contra Shukaku sem depender de seus pontos fracos. Vencemos as 2 batalhas, mas as baixas são realmente preocupantes, disse Dui com um tom sombrio. Ele havia contabilizado as perdas anteriormente e os números o deixaram abalado. Sem a ajuda de Tsunade, os números teriam sido ainda mais devastadores. Embora os ninjas de Konoha estivessem equipados com o veneno de Tsunade, a desvantagem numérica era intransponível. Após 2 batalhas, a diferença só aumentou. Não há nada que possamos fazer, suspirou Kawakaze. Afinal, estamos diante de 2 aldeias. Se Konoha não tivesse tantos shinobi fortes, as perdas teriam sido catastróficas. Nenhum dos líderes dos clãs parecia feliz hoje, disse Sakumo. Ele notara as pesadas perdas sofridas por cada clã. O vínculo entre os membros do clã era profundo. A tristeza pelos companheiros mortos era palpável. Sorrir estava fora de cogitação. Veremos o que será feito para amanhã, disse Kawakaze, balançando a cabeça. Ele ainda não tinha nenhuma solução clara e esperava ouvir algumas ideias construtivas durante a reunião do dia seguinte. O tempo passou rápido. No dia seguinte, Tsunade acordou sentindo-se revigorada e energizada. Após o café da manhã com Kawakaze e os outros, ela fez sua ronda para verificar os feridos. Feito isso, reuniu todos para uma reunião estratégica. A sala do conselho, que Sakumo havia construído especialmente para isso, estava finalmente sendo colocada em uso. Pouco depois de todos chegarem, Tsunade começou com um breve resumo da situação da batalha recente. Agora que Iwagakuri recuou, Tsunagakuri também retornou à Terra do Vento, disse ela. Como lutaremos agora? Com isso, ela deixou a questão em aberto para discussão. Kawakaze permaneceu em silêncio, olhando para Shatanara para ver se ele tinha alguma boa sugestão. Podemos concentrar nosso poder de fogo em tomar a Terra do Vento primeiro? Sugeriu um membro do clã Inuzuka. Seu tom era um tanto impulsivo, já que seu amado cachorro havia sido morto na guerra. Não é uma boa ideia, respondeu Shatanara, balançando a cabeça. Os ninjas de Iwa e Suna estão posicionados ao norte e a oeste. Se formos para o oeste, Iwa sem dúvida aproveitará a oportunidade para invadir a Terra do Fogo. O membro do clã Inuzuka ficou visivelmente ansioso, apontando o dedo e elevando a voz. Então, o que você sugere? Todos podiam entender sua ânsia de vingança, mas seu tom era agressivo. Esta é uma reunião de estratégia, não uma discussão. Vamos nos comunicar direito. Kawakaze ainda demonstrava respeito pela cunhada. Caso contrário, ele não teria sido tão tranquilo. Ao ouvir as palavras de Kawakaze, o membro da Inuzuka imediatamente parou de discutir e ficou em silêncio. Capítulo 140. Shatanara franziu a testa. Embora tivessem vencido as 2 batalhas, ele não conseguia pensar em uma boa solução para a situação atual. Independentemente de qual lado lutassem, dividir suas forças era inevitável, e o número limitado de ninjas de Konoha não suportaria esse tipo de pressão. Defender o acampamento havia sido muito mais simples, mas agora as posições dos ninjas de Iwa eram incertas. Ninguém conseguia prever os truques que o astuto Noki poderia ter guardado. Permanecendo inalterados diante da mudança, venceremos ambas as batalhas. Não devemos ser nós a entrar em pânico, disse lentamente o chefe do clã Uchiha. Suas palavras, como as de uma raposa velha, de repente fizeram todo sentido. Kawakaze percebeu que estivera ansioso demais para obter resultados rápidos. Se alguém deveria sentir a pressão, deveria ser Noki. Sua perspicácia é muito apreciada, disse Shatanara, colocando a cabeça para fora. Ele olhou para o líder do clã Uchiha com um brilho de respeito nos olhos. Ele ainda era jovem e carecia da compostura de um estrategista experiente. Não é uma má ideia. Tsunade concordou com a cabeça. Ayato, monitore as informações de ambas as aldeias e me informe diariamente. Sim, Lady Tsunade, respondeu Yamanaka Ayato. Trocar atualizações ocasionais por relatórios diários não faria muita diferença, mas formalizaria o processo. Alguém mais tem alguma opinião para compartilhar? Perguntou Kawakaze, percebendo que Tsunade parecia pronta para encerrar a discussão. A sala fervilhava de debate, enquanto todos expressavam seus pensamentos. Kawakaze, no entanto, permaneceu paciente, esperando a multidão terminar antes de falar novamente. As sugestões eram abundantes, mas careciam de confiabilidade.
Kawakaze as rejeitou uma a uma, explicando cuidadosamente seu raciocínio para garantir que todos entendessem. Finalmente a reunião terminou, e a maioria dos participantes concordou com a estratégia atual de fazer uma pausa. Eles aguardariam notícias das duas aldeias antes de decidir o próximo passo. Um pequeno número de pessoas ainda se opôs, mas Tsunade e Kawakaze os ignoraram e não ousaram pressionar mais. O que se seguiu foi um período de espera. Os ninjas feridos de Konoha se recuperaram gradualmente, enquanto aqueles com ferimentos graves foram enviados de volta à vila para tratamento contínuo. A atmosfera no acampamento tornou-se menos tensa, quase como se tivessem entrado em um período de paz. Durante esse tempo, Kawakaze treinou Minato e Navaki diariamente, e a força deles melhorou a cada batalha. Sangue e Fogo provaram ser os melhores professores, oferecendo experiência e conhecimento inestimáveis que não poderiam ser adquiridos na vila. Enquanto isso, Tsunade treinou com Sakumo para dominar os 8 portões internos. Ambos ainda tinham bastante espaço para melhorar, e Dui trabalhou diligentemente ao lado deles. No entanto, a calmaria não durou muito. Oficiais de inteligência logo descobriram uma força de ataque surpresa enviada por Iwagakure. Uma batalha eclodiu no meio da Terra da Chuva, onde as técnicas de liberação de explosão dos ninjas de Iwa infligiram pesadas baixas aos ninjas de Konoha. Quando essa informação chegou ao acampamento, ficou claro que Noki havia feito sua jogada. O que Noki está planejando? Tsunade perguntou, franzindo a testa enquanto examinava o relatório sobre a mesa. A força de ataque, composta principalmente pelo corpo de explosão, tinha a capacidade de viajar no subsolo por curtas distâncias, o que os tornava uma ameaça formidável. No quarto de Sakumo, Kawakaze sentou-se ao lado de Tsunade, estudando o mapa. Parece que eles estão mirando nossos suprimentos, disse Kawakaze, apontando para um local no mapa ao longo da rota de suprimentos de Konoha. Eu não esperava que os Iga descobrissem isso a tempo. Temos que eliminar essa força. Não podemos nos dar ao luxo de vigiá-los o tempo todo. Além disso, nossos suprimentos estão prestes a chegar. Sakumo cerrou os punhos. Se os suprimentos forem perdidos, não teremos como continuar a luta. Deixe isso com Minato e Navaki, sugeriu Kawakaze após pensar um pouco. Atrair muitas forças seria contraproducente, mas esta missão era uma boa oportunidade para os dois. Eles estavam fortes o suficiente para liderar, e isso lhes proporcionaria uma experiência valiosa. Eles vão conseguir lidar com isso? Perguntou Tsunade, com a dúvida transparecendo em sua voz. Ela não estava totalmente confiante em relação a Navaki, ele era muito tranquilo. Minato está lá, respondeu Kawakaze, percebendo a preocupação de Tsunade. A bem da verdade, se Navaki estivesse sozinho, ele também não se sentiria totalmente à vontade. Já era hora de eles assumirem algo sério, acrescentou Sakumo, reconhecendo a força crescente dos dois. Águias jovens precisam aprender a voar sozinhas. Se fossem descuidados com suas habilidades, somente um oponente de nível Kage médio poderia causar problemas. Sem aviso, Kawakaze desapareceu e reapareceu momentos depois, segurando Minato e Navaki pela parte de trás dos colarinhos. Os dois, ainda grogues, pareciam completamente confusos. Como chegamos aqui? Murmurou Navaki, esfregando os olhos. Minato piscou, igualmente perplexo. Tenho uma missão para vocês, disse Kawakaze, soltando-os para que pudessem ficar de pé corretamente. Qual é a missão? Eles perguntaram em uníssono, sua sincronização sugerindo o tempo que passaram juntos. Iwagakure enviou uma força de ataque. Você liderará um grupo para eliminá-los. Vocês ousam aceitar? O olhar de Tsunade os perfurou, sua intensidade tornando a pergunta ainda mais urgente. Sim, disse Navaki imediatamente com entusiasmo transbordante. Sempre quis assumir uma missão sozinho. Tenha cuidado quando estiver por aí, alertou Kawakaze. Pedirei ao clã Iga para ajudá-lo a rastrear o inimigo. Não corra riscos desnecessários. Certo, sensei, cunhado, eles responderam em uníssono novamente, com a excitação iluminando seus rostos. Certo, voltem sozinhos. Vocês partem amanhã, disse Kawakaze, dispensando-os com um gesto de desdém, claramente desinteressado em lhes oferecer uma carona. Depois que Minato e Navaki foram embora, Kawakaze, Tsunade e Sakumo conversaram por um longo tempo antes de se separarem. No dia seguinte, Minato e Navaki partiram com uma equipe de 40 ninjas, número equivalente ao número estimado de ninjas de Iwa na força de ataque. De acordo com as informações fornecidas, o esquadrão de Iwa estava operando na parte leste do País da Chuva, perto da fronteira com o País do Fogo. Essa proximidade confirmou seu objetivo, atingir as linhas de suprimentos de Konoha. É a primeira vez que lideramos uma equipe. Não podemos decepcionar o sensei, disse Minato enquanto atravessavam a densa floresta. Não se preocupe, seguirei sua liderança, respondeu Navaki, totalmente ciente da perspicácia tática superior de Minato. Juntos não falharemos. Os dois trocaram sorrisos determinados, seu vínculo fortalecido pela confiança que tinham um no outro. O esquadrão avançou rapidamente, percorrendo uma distância considerável. Ao final do dia, chegaram à parte leste da Terra da Chuva. Fiquem atentos, instruiu Minato, diminuindo o passo. Kanami, um dos rastreadores da equipe, começou a examinar os arredores. O status de Minato e Navaki como discípulos de Kawakaze e irmão mais novo de Tsunade lhes dava um ar de autoridade, reforçado por suas habilidades evidentes. Apesar da pouca idade, ninguém na equipe duvidava de sua liderança. Depois de algum tempo, Minato levantou a mão, sinalizando para o grupo parar. Ele gesticulou para que os ninjas se espalhassem e ampliassem o raio de busca. A precisão das informações precisaria ser verificada cuidadosamente, embora nenhuma informação nova tivesse surgido ainda. Movendo-se cautelosamente, o esquadrão permaneceu em alerta máximo. Seu progresso era mais lento, mas comedido. A vigilância deles valia
valeu a pena. Mesmo no subsolo, a percepção aguçada de Byakugan se mostrou incomparável. 500 metros à frente, à direita, cerca de 15 metros abaixo da terra. 3 pessoas, relatou Kanami calmamente, detalhando a distância e o número de inimigos escondidos. Minato fez um sinal discreto e Navaki assentiu. A equipe acelerou silenciosamente em direção ao local identificado. Ao chegar, Navaki sutilmente colocou um pé no chão. A terra ao redor pareceu ficar mais densa, pressionando com intensidade crescente. No subsolo, os ninjas de Iva sentiam o solo se contraindo, a pressão aumentando insuportavelmente, como se estivessem prestes a ser esmagados. Forçados a agir, cerraram os dentes e avançaram para a superfície. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.